com venda no atacado e varejo, com a melhor venda de tilápias. Aqui você encontra filé de tilápia, tilápia espalmada, posta de tilápia, tilápia inteira e outros pescados. Na Ponte das Amoras, em Campos Gerais, na entrada do condomínio. Entre em contato agora, 35 9 97 65 12 13. Rodovia que liga Campos Gerais a Alfenas, na Ponte das Amoras, Rancho dos Ipês, Piscicultura e Pescado. Agora com frutos do mar e bacalhau. Lá no Rancho dos... Que tal realizar aquele sonho do carro novo? Da Líder Veículos você encontra toda a ajuda que precisa para tornar seu sonho em realidade. Carros novos e seminovos de todas as marcas com as melhores condições que você só encontra aqui. Líder Veículos, na Avenida José Paulino da Costa 391 em Alfenas. Ligue 35 98809 3039 ou 997 07 36 33. Venha pra Líder Veículos. Líder Veículos, venha conferir. Seu carro novo tá aqui, pode vir. Rádio Fama. Alô pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi galera, quem tá falando aqui é o Thiago. Fama FM, a maior do sul de Minas. Fama! Lojas Coopercan. Sabe onde encontrar tudo para sua casa, sua família e propriedade rural? Nas lojas Coopercan. São 3 lojas disponíveis para toda a comunidade, com uma variedade enorme de produtos, máquinas e implementos agrícolas, peças e acessórios, ferramentas, vestuários, calçados, bebidas, perfumaria, utilidades domésticas, eletrodomésticos e muito mais. Vá até uma de nossas lojas, Campos Gerais, Córrego do Ouro e Campo do Meio, e comprem até 12 vezes no cartão de crédito. Lojas Coopercan, abertas de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde. No sábado, de 7 às 11 horas da manhã. Esperamos sua visita. Alô, ouvintes da Fama FM. Eu sou Boris Feldman e o meu Alto Papo está aqui diariamente com todas as informações sobre o automóvel. Alto Papo na Fama FM. Oferecimento Clube Abraço. Você protege seu veículo sem gastar muito. Fale agora com Marcelo Dimas. 99928-1925. Fama FM. Amiga dona de casa, quer limpar sua casa com muita qualidade e bons preços? Lagos Química é a solução. O melhor rendimento com detergente maçã e neutro que limpa muito mais. Lagos Química tem ainda desinfetante com excelente fixação em diversas essências como buquê, lavanda, talco, jasmim, floral, eucalipto e o inovador cheirinho New Car. Para lavar sua roupa, use lava-roupa Lago e nosso amaciante que deixará sua roupa como novas. Para renovar seu piso, a Lagos Química tem um inovador limpa piso, deixando com cara de novo, retomando seu brilho. E para seu lavabo, sabonete líquido, erva doce, pêssego e neutro. Viu como Lagos Química pode ajudar? Lagos Química, Rua Alberto Vieira Romão, 500, Distrito Industrial em Alfenas. Telefone 35 3292 4114. A playlist do outono. A empresa Vida Home Care Alfenas está com um novo espaço para atender Alfenas e região. Vida Home Care, casa de repouso e creche para idosos. Há mais de 6 anos no mercado, sempre com muita dedicação e inovação. E agora, um novo espaço para nossos idosos. Num lugar amplo e aconchegante, Vida Home Care. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossa nova estrutura, com atendimento 24 horas. Na Rua Jamila Abraão de Oliveira, 18, Jardim Alvorada. Telefone 35 3070 0431 e 35 98894 8436. Na hora de cuidar da sua saúde, conte com quem entende do assunto. A drogaria FamaSul Uai Farma é a farmácia do Vantuil, pronta para atender você e sua família com carinho e confiança. Aqui você encontra medicamentos, perfumaria, cosméticos e tudo o que precisa para o seu bem-estar. E o melhor, com os melhores preços e aquele atendimento que só a Vantuil sabe oferecer. Precisou de medicamentos? Chame o Vantuil 3296-1240 ou Zap 99817-3655. Rua Alfenas 48, no centro de Fama. Drogaria FamaSul Uai Farma, a farmácia do Vantuil. Precisou? Chama o Vantuil. Ô Vilmo, você tá sem luz aí? Ah, tô sim, Beth.
a CEMIG tá fazendo a manutenção da rede. Você não recebeu pelo celular? Ah, vacilei, Vilma. Tô vendo aqui agora essas modernidades, Ah, menina, atualiza, Beth. Atualiza, porque aí dá pra se programar. Avisos de interrupção com antecedência. É assim que a CEMIG se liga em você. É só manter seus dados atualizados para receber. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Pode vir, pode vir, então pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, tá na vibe certa, então pode vir. Pode vir você também, que tem vontade de vir aqui contar sua história, pode ligar para a gente, viu? 3296-1100 e falar com o Luiz Robert Silva, que pode agendar aí a sua vinda. Como hoje o nosso convidado, que é para mais especial, Luiz, apresente o nosso convidado especial de hoje. Um prazer receber aqui no estúdio, né? Ele que já conheço ele há muito, não conhecia pessoalmente, não tinha conversado com ele pessoalmente, mas sabia já da sua qualidade de médico, né? De cidadão. E tá com a gente aqui o doutor Rafael Talha Lenha, médico dermatologista, falei certo, doutor? Isso, formado há 35 anos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo, né? 2 residências no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, é natural de Paraguaçu, tem uma clínica especializada no tratamento e diagnóstico de feridas e úlceras da pele, que é o assunto que a gente vai discutir aqui durante esse podcast, né, aqui no programa. A sua clínica e consultório fica em Paraguaçu, daqui a pouquinho a gente vai passar tudo aí, endereço, telefone, para que você se intere e participe, saiba mais, né? Mas vamos falando aí com ele, sabendo mais, né, Vandinho? Agora ele vai contar um pouco da história pra gente começar, para as pessoas que ainda não conhecem, né? Para conhecer o doutor, vou lhe chamar de Talha Lenha. Doutor Talha Lenha. Só de Rafael pode ser, né? Vou chamar de doutor Rafael, porque o Talha Lenha, a minha língua atrapalha, muito difícil. Conta um pouco da história pra gente, doutor, boa noite, para as pessoas aí entenderem, né? O nosso assunto de hoje. Então, eu sou de Paraguaçu, né? Aumenta o segundo lá, só um minutinho, doutor. O segundo, é porque ele fala mais baixinho, né? Então pra gente saber, pra ficar mais perto. Tá certo. Aí, agora sim. Tá. Eu sou de Paraguaçu, natural de Paraguaçu, e estudei em Ribeirão Preto, trabalhei, né? Dos meus primeiros anos em Montes Claros, norte de Minas, foi os 3 primeiros anos depois de formado. Foi uma experiência muito boa, uma outra realidade que a gente nem faz ideia como é diferente de morar aqui no sul de Minas e do norte de Minas, principalmente naquela ocasião. Mas eu já faz tempo que eu estou aqui, em 1996 eu voltei para nossa região, já trabalhei muito em Alfenas, né? Trabalhei durante 10 anos no Alzira Velano, trabalhei em Poços, e faz 10 anos aí sim, eu parei de viajar, né? Por mais assim, questões assim, de idade mesmo, de dirigir. Então eu estou em Paraguaçu, né? Meu consultório hoje em dia é fixo lá. Tá certo. Antes de falar alguma coisa, a gente deixa à disposição. Nós estamos ao vivo, né? Pela Rádio Fama FM, também no Facebook Rádio Fama FM, Luiz Roberto Fama, Vaninho Martins, né, Vaninho? Isso. E lá você pode fazer sua pergunta tanto pela live ou se quiser mandar um áudio também com perguntas pelo 32961100, que é o nosso WhatsApp, ou até telefone. Você pode entrar ao vivo, fazer a sua pergunta, porque o assunto é extenso. O Jefferson disse que já vai mandar uma pergunta lá pelo áudio do WhatsApp. Vamos aguardar, mas, doutor, o senhor é dermatologista, o que faz o dermatologista, assim, numa síntese? Sim, a dermatologia é uma especialidade da clínica médica, né? Assim como cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia. Então, como clínico, né? A gente diagnostica as doenças da pele. A pele, né? Um órgão grande do nosso corpo, né? Tem várias funções, né? As funções de sensação, de tato, de dor. Todo mundo menospreza a dor, né? Acha que a dor é uma coisa ruim, mas na verdade a dor é uma função do nosso corpo, né? Ela é um alerta, sim, um alerta que algo está errado, né? Então essa é uma das coisas
importantes de se ter a pele com saúde, né? E além do seu papel, assim, como protetor, né? O nosso maior protetor de invasão de micro-organismos do meio ambiente. Vide aí um paciente queimado, um paciente que às vezes tem uma reação medicamentosa, perde a pele, né? A principal causa de morte nesses casos é a doença infecciosa. Sim. Né? Então, a gente lida nas doenças da pele, é uma especialidade, assim, com muitas entidades nosológicas, né? Assim, vamos dizer assim, mais de 1.500 doenças catalogadas. E a gente sempre fala assim, entre nós médicos, né? Que para o olho não treinado, toda doença é igual, né? Toda doença de pele é igual, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai fazer quando a gente estuda, quando a gente vai fazer residência, é saber diferenciar uma da outra, as delicadezas, as minúcias, né? De uma doença e de outra. Às vezes uma mancha na pele pode significar uma coisa, a outra mancha pode significar outra. Isso, ou a mesma se parecer tanto que às vezes é difícil de você distinguir uma da outra. Às vezes é necessário, né? Você fazer uma biópsia, né? A maioria das vezes, assim, o diagnóstico de dermatologia é muito direto, né? O paciente chega, a gente conversa. Eu sou ainda um médico ainda, assim, muito tradicional, que faz, assim, uma anamnese, entrevista importante. Eu gasto tempo mesmo, acho que vale a pena. Mas o exame físico, né? Olhar para a doença, né? É a parte mais importante aí do diagnóstico dermatológico. Né? E por que o senhor se especializou e focou mais nas feridas? Começou a trabalhar com feridas? Certo. Então, quando eu voltei para Paraguaçu em 1996, eu fiz 2 residências médicas. Inicialmente eu fui ginecologista e mastologista. Então, assim, eu tinha uma certa habilidade cirúrgica. E quando eu voltei para Paraguaçu, eu continuei trabalhando como ginecologista, fazia muita cirurgia, mas eu precisava de trabalhar, precisava pagar aluguel, comprar carro, né? Abrir consultório, pagar secretária. E eu comecei a trabalhar também como clínico geral. E ali no ambulatório, né, de clínica médica, iam os pacientes fazerem curativo. E naquela época quem fazia curativo era ali a técnica de enfermagem, com os conhecimentos, né, assim, básicos, de 1996, há mais de 30 anos, né? E elas começaram a me chamar, assim, para dar opinião, né? Falava, o que você acha? Será que você podia passar um antibiótico? Enfim, dar uma dica do que eu poderia fazer. E logo assim eu percebi que a coisa era bem mais complexa do que isso, né? Que a gente precisava, assim, de saber por que o paciente tinha tido aquela ferida. Não era questão de fazer curativo e nem dar antibiótico. A gente precisava de tratar a doença, né? E foi isso que inicialmente ali eu nem era dermatologista ainda. Foi trabalhando ali na sala de curativos da Policlínica de Paraguaçu que eu me interessei, que eu vi pela primeira vez que aquilo era uma coisa diferente. Chamou a atenção. Os médicos, aquela coisa, ninguém mexia com ferida, né? E foi assim que eu comecei, e aí que eu me interessei por dermatologia, né? Nessa época, em 1997, eu voltei, eu fiz concurso de novo para residência médica, né? E aí eu fiz dermatologia por mais 3 anos. Então eu voltei para Paraguaçu, para a região, como dermatologista em 2000, está fazendo 25 anos, né? Então eu tenho 35 de formado, mas 25 de dermatologia. É muito interessante. Estavam chegando perguntas. O Ailton mandou uma pergunta ali. O Jefferson já mandou ou não? Se o senhor não conseguiu ouvir, o senhor me fala que eu... Você está ouvindo aí, né, doutor? Peraí, já vou colocar. Ouvindo. Tem um ouvinte que fez uma pergunta, eu acho bom começar abrindo espaço, a gente vai... Doutor Rafael, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Olha, há 3 meses atrás apareceu essa manchinha na minha cabeça aqui, ó, era um pouquinho áspera. Às vezes ela dá de diminuir, aumenta um pouquinho, fica sendo esse tamanho mais ou menos aí. O que pode ser esse? Eu vou mostrar pro senhor a foto que ele mandou pra mim. Ele mandou uma foto pra mim que por foto agora, é fácil de analisar. Olha, eu vou falar pra você a primeira coisa sobre foto. É uma coisa muito comum mesmo em pacientes que a gente já atendeu no consultório, que a gente às vezes faz segmento
por fotografia, tem coisas que a gente não enxerga. É tão simples, tão direto ver pessoalmente. Essa foto aqui, por exemplo, é uma foto que está difícil de falar. Você vê que o brilho da foto ele prejudica a análise, né? Parece uma doença descamativa, né? Tipo uma psoríase, né? Mas às vezes a pessoa assim acha que às vezes até má vontade da gente, mas não é verdade, a gente não enxerga. Então, diagnóstico dermatológico não dá para arriscar, né? Algumas, por exemplo, coisas vermelhas no celular, na tela do celular, a gente não vê. Às vezes o paciente vem consultar, você vê aquela vermelhidão que está nítida e você não vê na tela. Porque a tela ela dá uma mudada, até a questão das cores. O Ailton ele mexe com salgados lá em Alfenas, né? E o ideal seria você comparecer lá no Dr. Rafael para fazer uma visita, uma consulta, dermatologista, né? Para poder até saber, né? Sim, precisa de diagnóstico. Como eu disse, diagnóstico dermatológico é complicado. Ele tem suas sutilezas, né? Sutilezas. É o termo certo. E o que causa as feridas de pele, doutor? Bom, veja bem, no consultório, a gente tem dois grandes tipos de ferida. As feridas que acontecem de forma aguda, que são aquelas lesões novas, né, geralmente com um tempo menor do que 3 meses, que geralmente são causados por traumas, ou às vezes feridas cirúrgicas, né, que não andam bem, que não cicatrizam. Essas patologias, geralmente, se você, assim, tiver o mínimo cuidado, elas acabam por se resolver. Mas a grande clientela que a gente tem no consultório são as úlceras crônicas, né, aquelas feridas que não se fecham. E aí a gente tem 2 grandes grupos de doença. As doenças que acontecem fora da perna, não é pele, perna, né? Que a gente, quando vê uma ferida, uma úlcera aberta, né, fora da perna, a gente, além de pensar em outras causas, a gente pensa principalmente em câncer e em doenças infecciosas. Mas a grande clientela, vamos dizer assim, 80% dos pacientes nos procuram por doenças de ferida na perna. Jesus. Né? O local assim principal das feridas crônicas. E aí a gente tem 3 causas de ferida de perna. As doenças varicosas, né? As chamadas úlceras varicosas, e as doenças causadas por obstrução da artéria na pele, o vaso sanguíneo que traz o sangue oxigenado. Então, hoje em dia, né, a aterosclerose, que é a doença que obstrui as artérias, quando o sangue passa para a pele sofre um infarto, ela morre, e durante a resolução daquela morte da pele, a ferida se abre. Então, nós temos essas 2 grandes causas. E, hoje em dia, com o envelhecimento da população, é muito comum a gente ver o que a gente chama de causa mista. O paciente que tem, por exemplo, uma ferida varicosa, mas ele já é idoso, às vezes diabético, e ele tem problemas também com a aterosclerose. E também o tratamento para diabético é um pouco mais... né? Sim, é verdade. Né, hoje em dia a população de diabéticos aumentou muito, né? Não é exatamente, é muito comum o paciente falar assim, eu não tenho diabetes, então a minha ferida vai cicatrizar rapidamente, ou o contrário, a pessoa ser diabética e se dar um prognóstico ruim. Isso não é bem verdade, nem todo paciente diabético tem problema com cicatrização. O grande problema é quando o paciente diabético tem a aterosclerose, porque o diabetes, ele é uma das causas principais de ateroscleroses severas e precoces. Então, se você é um diabético recente ou um diabético que foi toda a vida bem controlado, você vai ter um processo de cicatrização muito parecido com uma pessoa que não é diabética, né? Mas lógico, a gente ainda o diabetes é uma causa assim de complicação durante o tratamento. Muito bem, tem perguntas, chegou aqui, Vandinho? Esse é o do Jefferson? Não. Você vai colocar daqui a pouquinho. Não, que chegou aqui agora. Tá, você vai colocar. O Rodrigo Ribeiro Garcia, ele mandou aqui,
que dizendo que, doutor, não posso usar cinto, relógio, nada de ferro que me dá alergia. Alergia a ferro, pulseiras, colares, qualquer metal me dá alergia no local que eu uso. Certo. Por quê? Sim, ele está falando de dermatologia geral. Veja bem, alergia a metal é uma das coisas mais frequentes que existe. Né? O metal que dá alergia, o mais comum deles é o níquel, não é o ferro. Né? A pessoa, às vezes a liga, ela de baixo é ferro, mas aquela parte cromada, aquilo não é cromo, aquilo é níquel, é niquelado. Né? Exatamente. E o metal, quando você encosta uma coisa de níquel na pele, o suor extrai o metal e traz para dentro do corpo, e ali você monta uma resposta imunológica contra o metal. Então as células inflamatórias entram para dentro da pele para se defender do níquel, e ela acaba inflamando a sua pele. E aí dá o que a gente chama de eczema, que são lesões vermelhas que coçam, que dá bolinha, que mina água, né? Então só falando, então, isso aí, a alergia é ao níquel. Existe sim alergia a cromo, né? Principalmente pacientes pessoas que trabalham com cimento, né? O cromo, ele é presente no cimento. E cobalto, principalmente mulheres, né? A questão de presença de cobalto em maquiagens, em cores róseas. Principalmente o cloreto de cobalto, ele é cor de rosa. Então ele é usado para dar pigmentação a algumas maquiagens. Então, além de falar a causa, eu já vou te falar. Quem perguntou aí, esqueci o nome, o Rodrigo. Veterinário. O tratamento para dermatite de contato a metais, principalmente o níquel, é eliminar aquele produto do seu corpo. Aquilo não pode entrar em contato com você. Fivela, botões. Pessoas que usam brincos também, que acontece muito. Brinco, né? Não existe outra solução. Pomada, tratar aquele local que está com alergia, é só sintomático. Certo. Antes de você colocar a pergunta do Jefferson, lembrando ao pessoal que está na live, agradecendo aí, a Daiane falou que o programa hoje está demais, nota 1000, obrigado. O Júlio César Oliveira também está lá, dizendo que a mãe dele está com úlcera na perna. Júlio César, leva para fazer consulta com o Dr. Rafael. E você que está aí na live, compartilhe a live, porque você pode ganhar um vale compras de R$100 presente da Drogaria Santa Maria. A Drogaria Santa Maria lá em Alfenas. Você quer colocar a pergunta do Jefferson? Vou colocar a pergunta do Jefinho aqui. Vamos lá, Jefinho. Boa noite, Vaninho. Boa noite. Boa noite, Luiz. Oi. Boa noite, doutor Paulo. Doutor Rafael. Eu queria tirar uma dúvida. Eu venho sofrendo, já tem um tempo bom já, sabe? Umas coceiras na perna, e onde que coça fica meio grosso, sabe? E fica meio manchado, escuro. Já tive isso na perna direita algumas vezes, entendeu? De uns anos pra cá, aí passava, mas por incrível que pareça, passava quando eu tomava um remédio para unha, quando eu tenho fungos nas unhas, às vezes vai e volta. Quando eu tomava, não sei se tem alguma coisa a ver, mas incrível, passava. Aconteceu umas 2 vezes na perna direita, passou. Aí agora eu tô na perna esquerda, já faz tempo, esse negócio coça, que é uma coceira insuportável, não consigo parar de coçar. E tá manchando, entendeu? Eu tô vendo que tá aumentando as coceiras. Começou pequenininho, fomentando. Hoje mesmo, se eu fico de bermuda, dá pra ver as manchas que tá ficando na perna, sabe? É uma coceira insuportável, eu não consigo deixar de coçar. Queria saber se tem um creme, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que eu posso fazer, ou tem que mesmo passar na consulta, que eu imagino que deve ser, porque eu não tô aguentando essa coceira tá insuportável, entendeu? Tem hora quando eu tô trabalhando, inclusive agora eu tô no meu serviço, aí passa. Parece que eu saí do serviço, não sei se é estresse, o que é, mas me dá uma coceira. E outras vezes, quando a coceira vem com força, nem com a mão me satisfaz. Às vezes eu tenho que pegar um objeto para coçar, entendeu? Coçar com força mesmo. Às vezes os próprios dedos não tá satisfazendo a coceira. E eu não tô aguentando mais isso, sabe? Eu quero saber o que você me indica fazer. Até só fazendo uma observação, ele é protético. Sim. Ele trabalha com produtos químicos, outra coisa também. Então pode ser isso aí, então, né? A consulta tem que saber isso. Veja bem, ele fez a anamnese, ele contou a sua história, eu vou interpretar a história e ótimo. Pensar num diagnóstico sem o exame físico. Esse é o grande problema. Mas eu vou falar ideias. Quando eu converso com uma pessoa no consultório e ela me conta a história como ele contou, eu já vou examinar a pessoa
imaginando coisas. Então eu não vou fechar o diagnóstico dele porque eu não tenho exame físico, mas eu vou fazer o raciocínio que ele está emendando. Então veja bem, ele ligou a coceira com a micose na unha. Sim, se você não curar a micose da unha, você reinfecta a sua pele com o fungo que está na unha. O tratamento da doença na pele é fácil. 30 dias de medicamento você cura. O problema é a doença da unha. Então você se reinfecta pelo fungo. Agora, eu vou falar uma outra coisa que parece mais do que isso que ele está realçando, que seja a doença pelo fungo. Me parece que é um outro componente da coceira dele. Né? Ele conta a forma, o fato de estar manchando, isso não é comum em doença fúngica. Né? Então, e a forma que ele está falando de pegar um instrumento para coçar, isso parece que é uma coisa mais na linha alérgica, ou a segunda causa, uma terceira causa, que é o problema de varizes. Algumas pessoas começam o eczema de varizes por coçar a perna. Então, às vezes a pessoa incha, no final do dia ela incha, e algumas doenças de varizes começam a pigmentar a pele da perna fica cor de ferrugem. Então, essa é uma pista. Eu estou imaginando que possa ter algum componente desse. A questão é... Como eu disse, o exame físico é essencial. Não adianta imaginar. Tem que dar o diagnóstico. Você disse uma coisa muito importante, a questão do fungo da micose da unha. Você dizia comigo em off, que a gente conversava sobre a questão de quando você tiver um tumorzinho, tem um tumorzinho, vai espremer. Você não espremê-lo, porque ele disse uma coisa que eu achei interessante, doutor, que gostaria que eu passasse para os ouvintes, que a pessoa espremendo aquele tumorzinho, ele coloca no ar a bactéria. Aí a bactéria não sai, por isso às vezes não sara aquele tumorzinho e vira uma ferida. Você está falando de furúnculos. Furúnculos ou foliculite, né? Quando tem pus na foliculite. Essas doenças são causadas por uma bactéria, chama Staphylococcus aureus, e ela é uma bactéria extremamente resistente no ambiente. Quando ela cai no ambiente, então na sua roupa, nas suas vestes, na sua roupa de cama, no sofá, no banheiro, na bucha que você toma banho, no sabonete, ela sobrevive. Então, se você rompe uma lesão dessa dentro da sua casa, né, e vai lá, por exemplo, e limpa com a bucha do seu sabonete, a bucha do banheiro, você se contamina e contamina o outro, porque ela é uma doença contagiosa. Então, o ideal em doenças infecciosas que tem pus é você fazer o controle da doença infecciosa, não deixar formar pus e nem deixar supurar, né? Que é quando a pessoa quer abrir, estourar o furúnculo em casa, expelir. Sim, isso resolve parcialmente a dor, mas você não resolve o problema da infecção. Muito pelo contrário, você dissemina a infecção em você mesmo e em outras pessoas da família. Aí você acha que não está curando, mas você não sabe que você está ocasionando. Você mesmo está perpetuando a bactéria. Isso. Tem alguma pergunta? Tem a pergunta aqui da Marta Lemos. Exatamente. Você quer ler? Eu não estou conseguindo ler então aqui vou ler aqui. Nome. Marta Lemos. Ela botou aqui: doutor, meu neto sofre de ictiose. Sim, eu não conseguia ler isso. No frio, a pele tende a ficar ainda mais ressecada. Teria alguma sugestão com relação à hidratação? Sim. Que é um problema que eu lido com ele até bom. Com ressecamento? E com ressecamento. Certo. Ictiose é um termo assim, muito específico, né? Um tipo de, entre aspas, ressecamento, né? É aquele aspecto, o ictio é pelo aspecto de peixe, né? O radical que indica peixe. Escama. Isso, então é uma pele na forma de pele de peixe, parece as escamas do peixe. Então é mais do que um ressecamento assim, trivial. Né? Então a ictiose, eu imagino, a mais comum dela chama ictiose vulgar, né? Que dá na canela, que dá principalmente canela, e piora no inverno, né? Então, sim, é necessário esses hidratantes habituais, assim, cosméticos, que se compra na farmácia, que compra no supermercado, isso não é suficiente para melhorar o aspecto da ictiose. A ictiose em si não é problemática, ela tem mais um efeito, vamos dizer assim, estético do que propriamente trazer desconforto para a pessoa. Mas
para melhorar o aspecto em pessoas com ictiose, é necessário medicamentos que não são triviais, assim, que você não consegue comprar sem uma formulação, né? Então, assim, geralmente requer mesmo prescrição médica, tem que ir lá fazer geralmente até de manipulação. A gente nem consegue comprar isso. Exato. São produtos geralmente manipulados. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa pessoal até. Eu tenho muito calor no pé. Chega à noite, isso pode ser problema de pele ou pode ser problema de ácido úrico? Teria que ser investigado. Aí, geralmente, quando eu passo algum creme hidratante. Eu vou fazer uma anamnese agora do Luiz. Vou perguntar para ele o que exatamente você chama de calor. É uma sensação de calor mesmo, calor desconfortável, doloroso? Isso. Não. Ou uma sensação assim de aquecimento. Olha, não é esperado assim que isso seja causado por doenças de qualquer ácido úrico, isso é um mito. Ácido úrico não dá doença no pé, não descama pé, não coça pé. Né? A tinea pedis, que é a micose do pé, né? É muito comum, isso é popular. A pessoa fala, eu tenho ácido úrico. Não, você não tem ácido úrico, você tem fungo no pé. Tá certo? Geralmente são homens, né? Que tem às vezes o pé um pouco mais grosso, que descama, né? Às vezes da bolinha que coça, isso é ácido úrico. Não existe. Ácido úrico na pele dá um problema que chama tofo. Né, que é o tofo da gota, da doença da gota, né? Que é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso, não. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Então, veja bem, o Luiz está dando um exemplo de que fazer diagnóstico às vezes é uma coisa que requer um feedback, né? A gente, ele fala, eu pergunto, né? E a gente termina lá no exame. É verdade. É interessante, gente. A gente tá batendo esse papo aqui, o doutor tá aqui, mas é interessante que você vá no dermatologista, né, presencialmente. Isso, por exemplo, eu não faço consulta virtual, né, apesar de ser autorizado, né, existem plataformas para a gente fazer consultas online, né? Essa foi uma coisa ainda que eu estou resistindo, porque eu não me sinto seguro em dar um diagnóstico sem existe uma chance de errar, sem ter a pessoa presencial. Exatamente. No seu tópico aqui, achei interessante, vamos falar sobre isso. De feridas? Exatamente. A gente, um tópico que fala sobre dor. Como tirar a dor de uma ferida, e principalmente o senhor colocou aqui, a maioria dos pacientes tem dor, né? Dá medo de ter dor no tratamento. O tratamento é doloroso? Falar em ferida é a mesma coisa de falar em dor, que é a mesma coisa de falar em medo. São três coisas que são lineares, que assustam, né? Então, sim, a principal causa da pessoa me procurar, né, sair da sua cidade e chegar em Paraguaçu, algumas pessoas acham engraçado, né? Às vezes sair de cidades assim maiores, com maiores recursos técnicos e ter que vir a Paraguaçu. Realmente é muito estranho. Mas a principal causa de chegar em mim esse tipo de problema é a dor, né? Geralmente são pacientes que estão em situação extrema, né, que já circularam, que já gastaram, que já consultaram e que não tem resposta para o seu problema de dor, né? Ferida é uma doença muito dolorosa. Eu diria que a única coisa que tem par para uma dor de ferida de perna são alguns cânceres, cânceres de abdômen, né, alguns cânceres aí ginecológicos que realmente são muito dolorosos. Então, a principal causa do paciente vir consultar é essa. E aí, realmente, assim, ao longo dos anos, depois de 35 anos trabalhando como médico, eu acho que não existe missão maior do médico do que tirar a dor. Com certeza. Né? Então, assim, as primeiras consultas, ou digamos assim, a primeira consulta do paciente, a gente aborda a dor. Se eu consigo, se naquele momento eu consigo propor um tratamento que elimine a dor dele em algumas horas, essa é a minha primeira conduta. Antes de discutir causa, de discutir valor de tratamento, o que a gente vai fazer, a gente tenta resolver o problema da dor. Quando a gente pega quando um paciente nos procura e a gente consegue pelo menos atenuar a dor, é a primeira sinal
de que o paciente vai ter esperança de que aquilo vai ter um fim para ele, né? Porque essas feridas, principalmente as que chegam a mim, as feridas que eu cuido em Paraguaçu não são feridas triviais, não são feridas simples, a gente chama isso de feridas complicadas. Geralmente o paciente que está com ferida com infecção, com o risco de perder a perna ou perder um dedo, né, assim, o pedaço do pé. Então, essas pessoas quando chegam ali para mim, a gente tem que vamos dizer assim, socorrer rapidamente. E nesse item, a principal esperança do paciente é eliminar ou pelo menos atenuar a sua dor. E aí começa pelo tratamento habitual, né? Por exemplo, uma coisa, o medo. Como que a gente lida com o medo que tem do paciente? Medo todo mundo tem. É o medo, por exemplo, do dentista. Eu nunca vi uma pessoa falar que vai no dentista e ela vai chegar lá feliz da vida, né? Existe aquela tensão própria do tratamento, né? Mas uma vez que ela chega ao consultório, existe assim uma ideia de que tratar ferida é doloroso. Não é doloroso. Pode até no passado ter sido, mas as técnicas mudaram, né? E hoje em dia eu considero que toda ferida dói. Então, a minha primeira conduta, se eu vou tocar no paciente, é anestesiar. Então, assim, se isso há 35 anos você ter seringas descartáveis, agulhas descartáveis, anestésico em abundância não era comum, hoje em dia não. Hoje em dia a gente compra de caixas, de centenas, né? 500 seringas. Então a gente anestesia até o ponto, lógico, de dose que é segura usar dentro de uma clínica, né? Mas assim, a gente usa e abusa de anestésico, né? Anestésico, analgésico, né? Então assim, eu acho que a melhor forma da pessoa perder o medo é ela ser informada, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Nesse podcast, que é falar, né? Desmistificar. A quebra dos mitos. Isso, também, desmistificar essa coisa, né? Nossa, eu vou lá no Paraguaçu e vai mexer em mim, vai causar dor, né? Existe esse mito, né? As pessoas têm esse medo, mesmo as pessoas que chegam em mim, né? Elas têm esse temor. Então isso precisa de ser dissipado ali logo nas primeiras minutos de consulta, a gente mostrar para a pessoa, né? Que a gente tem essa ideia, né, de que sim, você tem a sua dor, eu não vou ser o fator que vai aumentar a sua dor, mas pelo contrário, né? Eu vou aliviar. Agora, doutor, existe também, né? Acho que é bom a gente tocar nesse assunto, Vaninho, os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando a live, a famosa automedicação. Machucou a perna, minha comadre usou a pomada tal, e para ela foi boa. A pessoa vai lá, compra, achando que fez bem para Maria e vai fazer bem para o José. Sim. Essa automedicação também complica o tratamento. Eu diria assim que não é só no caso do problema de ferida, eu diria no problema de dermatologia. Metade dos pacientes chegam pra gente medicado, geralmente automedicados, né? E em ferida, né, principalmente, a maioria desses medicamentos tópicos, né, pomadas, geralmente causam problema. A maioria dos pacientes tem essas doenças já muito antigas, de tanto aplicar aquele produto na pele, ele se alergiza ao produto, né? E isso acaba agravando a ferida dele, né? Muitos pacientes relatam, eles mesmos dizem isso, que quando passa a pomada dói, mas ele é incapaz de passar a ferida porque naquilo tá tão encarnado na cultura popular que ferida é igual a pomada, que ele não tem coragem de tirar. Entende? Mesmo ele mesmo prova para ele, quando ele põe a pomada, dói. Às vezes o paciente chega e fala: doutor, estou usando aquela pomada e ao invés de melhorar, minha ferida foi só abrindo. Né? Sim, porque esse é um grande problema, né? É o uso de pomadas em feridas, né? Para você ter uma ideia, assim, eu vou falar assim bem rapidamente.
não se usa pomada em ferida. Não? Não se usa. Quando a pessoa vem ao consultório e começa o tratamento, a pessoa, mas assim, lógico, está arraigado, né, na nossa cultura popular, né? O unguento, o óleo, né, ungido. Então a pessoa, ela quer passar uma coisa porque tem essa conotação, né, quase religiosa, né? Então quando ela começa a ir no consultório e o primeiro curativo é feito sem pomada, olha, a gente tem que gastar um tempo para explicar para a pessoa, falar, olha, não é assim, você vai ver depois, nos próximos curativos, como vai ficar diferente a sua ferida, como você vai ver que não é necessário. E realmente, as pomadas são feitas de substâncias que são tóxicas para a célula que vai fechar a ferida da pessoa. Então os óleos, né, a pomada é um produto oleoso. Quando você põe óleo na célula, a membrana da nossa célula é gordura. Então quando você põe gordura na célula, ela se desfaz. É igual um suspiro, né? Que esse suspiro está armado. Se você jogar um óleo em cima dele, ele desmancha, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que lidar, né? Mas não é só no caso de ferida, em dermatologia geral, né? A pessoa compra o remédio, vai lá, compra aquele, geralmente é automedicado ali no balcão da farmácia, aqueles remédios que tem 3 coisas, né? Eu sempre falo, remédio que tem 3 coisas, não tem nenhuma, né? Então assim, não tem para sua doença, primeiro porque ela não foi diagnosticada, né? Segundo, que as concentrações desses medicamentos geralmente são em baixas concentrações, então ele não é suficiente para tratar nenhuma coisa nem outra. E a terceira coisa grave é que eles são alergizantes, né? Tem 3 coisas dentro desse produto: uma cortisona, um antibiótico e um antifúngico, né? Então a cortisona fica inibindo a alergia causada pelo antifúngico e pelo antibiótico. Quando você se alergiza, você começa a ter problema com a alergia da pomada, né? E nada mais funciona, porque a concentração da cortisona nessas pomadas é muito baixa, né? Então a pessoa acaba perpetuando o problema. É muito comum a pessoa começar com uma micose e terminar com eczema, com uma alergia generalizada no corpo, porque pomada você passa no dedo, depois ela está no seu corpo inteirinho, no seu rosto, nos seus genitais. Você leva bactérias junto? Não, você leva o produto, a substância química. Você impregna a sua casa de pomada. Se você puder usar, igual o pessoal usa luminol para ver sangue, se a gente tivesse um luminol para pomada, você veria que a sua casa está inteirinha pintada de pomada. No controle da TV, no botão do fogão, vai estar em tudo. Você pega alergia chamada alergia conubial. Você pega alergia, às vezes, da pessoa que passa o produto. Então, o uso de substância tópica, ela é indicada, lógico, a gente usa, a dermatologia é uma doença de superfície, né? Mas você tem que saber, primeiro, doença, que remédio que você quer levar. Porque a pomada em si, aquela coisa oleosa, aquilo é só o veículo do que está dentro da pomada, né? A pomada é o veículo, ela não é o medicamento. Interessante. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora, e a gente vê com essa bagagem que o senhor tem toda aí, de todos esses anos de formação e especialização, o senhor acha que as peles, no decorrer do tempo, elas estão mais sensíveis? Houve alguma mudança ou não houve? Da pele das pessoas que ficavam mais expostas ao sol, porque hoje fica menos exposto. Sim. O senhor acha que houve uma mudança ou ela continua da mesma forma? Não, eu acho que tem o perfil de paciente que eu conheci há 35 anos é muito diferente de hoje, né? Por exemplo, eu vou começar a resposta de trás para frente. Quase não existe mais doenças provocadas pelo sol do nível que nós vimos no passado. Por quê? Porque o perfil de profissão mudou.
Nós tínhamos aqui na região, a nossa região era principalmente uma região agrária, de lavouras, né? As pessoas colhiam café, né? Tinha as suas atividades rurais. E isso hoje praticamente, né? As pessoas venderam seus sítios, né? As pessoas que fazem compra, ninguém planta mais, né? Existe a mecanização, né? Então você usa 1/10 da mão de obra necessária. Então, assim, as grandes doenças causadas por sol, tá certo? Elas estão diminuindo de incidência na medida que esses pacientes mais velhos estão morrendo. O que eu estou dizendo inverteu, então. Hoje, eu vou te dizer o que você me perguntou, se as peles estão mais sensíveis. Não, a nossa pele não é mais sensível. Nossa pele é a nossa pele que a gente nasceu há 1 milhão de anos, né? A humanidade tem a mesma pele. Eu diria que nós estamos abusando de produtos na pele que causam problemas de pele. Menos os produtos dermatológicos. Não, produtos dermatológicos sim dão muitos problemas. Todo medicamento, sempre que você prescreve o medicamento, você tem que já estar ali esperando o efeito colateral do medicamento, né? Mas assim, principalmente o uso abusivo de substâncias cosméticas. Veja bem, substância cosmética não é maquiagem. Substância cosmética é tudo que é usado na pele que não seja aquilo, a higienização mínima. O que eu vou dizer? É um shampoo, é uma barra de sabonete comum que todo mundo vai lá e compra no supermercado. Essa não dá alergia em ninguém, porque se desse alergia ninguém comprava, né? Um desodorante, né? E pronto, isso é a higiene básica, um creme dental, tá certo? Tudo que você passa a mais é produto químico. É químico. Tá certo? E como a gente tá falando, passou produto químico na pele, existe a possibilidade de alergias, né? Alergias e irritação, né? Alergia é um pouquinho diferente de irritação. Então eu acho que a diferença, você falou se mudou o perfil de pele das pessoas, sim, é nesse sentido. É o contrário do que eu achava. Isso. Essa pergunta tem um áudio lá, Maninho? Tem o do Rodrigo, eu achei que fosse aquele primeiro, mas... Lá em cima, o primeiro áudio lá em cima, né? O primeiro é o do Jefferson, o Rodrigo falou ali... É da criança? É da criança de 1 ano e 5 meses que tem, é o filho dele. Quando o pernilongo pica, né, essa criança, ele ele pode passar pomada, e qual a pomada passar? Sim, veja bem, criança que tem alergia à picada de inseto, ela necessita tratamento. Porque aquilo é desconfortável, é desconfortável para a criança e às vezes mais desconfortável ainda para o pai, né? Ninguém gosta de ver o seu filho coçando. Lógico. Né? Então lógico, é necessário sim. Existem níveis de alergia, né? Então alergias que a gente controla só com medicamentos locais e às vezes até necessário medicamentos internos, né? Então volto a insistir, sim, é necessário, muitas vezes é feito o tratamento com pomada, geralmente corticoides, né? E todo corticoide, né, que são as chamadas cortisonas, dão problema. Então, toda vez que a gente prescreve corticoide para um paciente, você prescreve a receita, o medicamento e já ensina o paciente a usar com segurança. Então, não é necessariamente qual corticoide eu vou usar, é como eu vou usar, né? Então sim, é necessário. Doença alérgica, o tratamento é com cortisona, geralmente tópica, local, na forma de pomada. Eu acho que essa é a resposta, né? E no caso, por exemplo, de uma criança, o pernilongo, que um pouco é normal também coçar. Isso. Mas ela pode desencadear mais alguma coisa? Sim, vamos dizer, é isso que você está falando. A picada física, onde ele picou, coça como coça em todo mundo. Isso é natural. Isso dura alguns minutos. Forma aquela pápula vermelha, aquele montinho vermelho. Às vezes faz uma bolinha em cima. Isso no dia seguinte não tem mais. Sim. Não precisa de passar pomada. O problema é quando você tem a doença alérgica. Ele picou no lugar, mas você começa a ter lesões que parecem picadas de inseto em outros locais. Então a saliva, né, o pernilongo, os insetos, esses
borrachudos, eles têm substâncias na saliva que circulam no corpo e essa substância dissemina pela pele e ela provoca lesões que são muito parecidas com a picada, né? Então isso tem um nome, chama estrófilo, né? E eu imagino talvez que ele esteja, esse paciente perguntou, esteja falando talvez de estrófilo, porque picada de inseto todo mundo tem, coça, é gostosinho, né? Picou ali, dá aquela coçadinha, mas dali alguns minutos isso acabou. Certo. Se persistir mais tempo, isso é problema. Deixa eu dar um abraço grande para Jaine Ferreira e também o Elias Borba está acompanhando a nossa live lá em Conceição Aparecida. Olha, eu tenho muito paciente de Conceição da Aparecida. Pessoal de Conceição Aparecida, um grande abraço. E o Rodrigo mandou eu achei interessante, o áudio que ele mandou, antes de botar o áudio, ele colocou que mandei áudio perguntando sobre esporotricose. Questão de gatos, de animais, né? Uma pergunta interessante. Porque ele está informado. Ele é veterinário. Sim. E trabalha em Campo Belo e lá diz que está um surto de gatos, dezenas de pessoas estão infectadas com isso. Eu acho que ele vai explicar melhor aqui no áudio. Vamos ouvir por áudio aqui, vamos lá. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vaninho. Boa noite, doutor. Doutor, a gente está com surto de esporotricose em Campo Belo, em gatos, e muitas pessoas estão infectadas. Você pode dar dicas, orientação, como que é o tempo de tratamento, como que as pessoas podem estar fazendo o tratamento, procurando SUS ou não, para que eu possa cortar esse pedacinho da live aí e postar nas minhas redes sociais. Ótimo. Esporotricose em gatos, dá um surto danado lá em Campo Belo e em algumas regiões aqui também. E passa para pessoas, né? Uma zoonose, então. Sim. Dá uma dica dermatológica para nós aí. Então, isso que você está falando aí é uma coisa relativamente nova em dermatologia, né? Os primeiros casos, o primeiro surto descrito de esporotricose relacionado a gato ocorreu no Rio de Janeiro, né? Isso inclusive mudou até a nomenclatura dos fungos por causa disso. O estudo desses fungos do Sporotrix, né? Que é o agente causador de esporotricose. E lógico, isso agora está acontecendo em outras cidades do país, né? O gato é um portador deste fungo. Nele, às vezes, não causa problema, mas quando ele risca a pele, né? Ele inocula o Sporotrix, que é o fungo que dá feridas. Essa é uma daquelas coisas que eu falei para vocês lá no começo, que quando a gente tem ferida fora da área da perna, né, uma das coisas que a gente pensa é micoses profundas, e uma delas é a esporotricose. Então veja bem, esporotricose, o tratamento veterinário é de uma maneira e no paciente é de outra maneira, né? Então, assim, existem diversas maneiras de tratar a esporotricose. Primeira coisa, é necessário diagnóstico extremamente rigoroso, né? Isso tem que fazer a cultura tem que fazer a biópsia, fazer a cultura do fungo para você provar que aquela pessoa tem esporotricose, né? Porque as úlceras, né, elas são muito parecidas umas com as outras, então tem que fazer esse diagnóstico muito certeiro. E existem duas maneiras de grandes maneiras de tratar a esporotricose. Com os medicamentos manipulados antigos, né, que a gente tratava, principalmente o iodeto de potássio, e os antifúngicos, né, que são os antifúngicos aí que a gente usa para outras doenças fúngicas. Então, como se vai tratar uma coisa ou outra, depende muito da pessoa, do paciente, depende da escolha, né, que a gente quer fazer. A gente sempre tem que discutir com o paciente qual o tratamento que ele acha que é mais adequado para ele. Ambos são satisfatórios, um talvez seja menos tóxico do que o outro, principalmente para algumas pessoas. Às vezes vale mais a pena usar iodeto de potássio, às vezes é melhor o antifúngico. E o paciente em tratamento é bom que se distancie do animal também, né? Porque... Então, esse é um problema, né? Porque, na verdade, o gato, né, quando ele é de estimação, ele é um portador, né? Aquela inoculação, ela foi acidental. Então você não trata o animal, não tem como você tratar, porque ele é um portador. É da natureza dele carregar o fungo, né? Isso acontece não só com o Sporotrix, mas outros micoses, né? Chamado Microsporum canis, que é próprio, né, do cão, próprio do gato. Eles são portadores desse fungo na sua pele. Então eles não são doentes, né? Então você não trata,
né? Então, assim, a gente considera essas doenças, assim, acidentais, né? Então, ali aconteceu, igual antigamente, esporotricose era muito comum no trabalhador rural, porque, na verdade, o esporotrix, antes dessa descrição de doenças em gato, ele é um fungo encontrado na natureza, em madeira em decomposição. Então, quando você machucava ali, passava a pele num espinho ou uma ferpinha de madeira, aquilo era inoculado na pele e começava a esporotricose. Era muito comum em trabalhador rural, né? E agora tem essa nova modalidade de esporotricose, que é, vamos dizer assim, entre aspas, uma esporotricose urbana, cujo vetor aí é o gato. A Marlene mandou uma pergunta, mas é a pergunta que o Luiz fez, né? Meu Deus. É o seu. É normal, isso acontece aqui, até com a gente aqui acontece, fica tranquilo. Ela fez a mesma pergunta que o Luiz fez sobre queimor nos pés. Marlene, depois eu sugiro que você acompanha a live novamente, tá? Que vai ficar. Falar para Marlene sobre queimor. Queimor a gente tem que fazer qualificar o queimor. Isso. É ele que às vezes vai te dar doença. Se é uma neuropatia, se é uma doença local, se é um desconforto só que a pessoa tem, né? Hoje em dia é muito comum, a principal causa de queimor plantar é a fasciite plantar. Veja bem, nós acordamos 6 horas da manhã e vamos dormir 11 horas da noite. Sim. Que animal que fica em pé mais de 12 horas? Teu cachorro? Teu gato? Ninguém fica. O boi e o cavalo? Não, todo mundo deita. Nós não. Nós humanos achamos que nós estamos acordados. A gente acorda 6 horas da manhã e a obrigação da gente ficar em pé e dormir, sei lá, só quando tudo. Isso. Então isso causa dor no pé, né? A gente ficar em pé o dia inteiro dá dor no pé. Né? Então, hoje, a principal causa de quando a pessoa vem queixando para mim sobre esse problema é cansaço, dor no pé, dor na fáscia plantar de ficar em pé. É verdade. Ainda mais ela, que é dona de casa ainda. Dona de casa é que menos deita, é que menos dorme, né? Tem mais alguma pergunta de áudio? Deixa eu ver que o Jefferson mandou de novo aqui, deixa eu ver. Mas eu posso falar uma coisinha só em consideração a essa última pergunta que eu acho muito importante. Existem outras doenças que dão queimor no pé que tem importâncias clínicas, que são as neuropatias, neuropatias diabética, neuropatia alcoólica, então isso, veja bem, a gente brincou aqui, fez uma brincadeirinha, mas assim, isso aí é uma queixa importante, às vezes é ela que dá pista de coisas de outras doenças. Então é importante você consultar e esclarecer sempre dor no pé. É o alarminho, né? Isso. Vamos ver o que o Jefinho... Queria fazer mais uma pergunta, porque eu já passei já em alguns médicos já, né, nesse intervalo que eu tive, da perna direita, principalmente, quando o da unha, me indicaram tomar um remédio que chama fluconazol, certo? E eu tomei ele, só que foi uma beleza, passou, você toma uma vez só por semana e tal. Eu passei 4 vezes já no médico. Das 3 que eu passei, eles me indicaram um remédio que parece que não pode tomar por muito tempo, né? Eu fiquei muito com o pé atrás da última que eu passei, que era uma médica novinha, ela me indicou tomar por muito tempo, entendeu? Que é 6 meses, sendo que os outros 3 que eu passei, falou que eu tinha que tomar, mas não por tanto tempo, assim, porque é aquele negócio, né? Você tomar, às vezes melhora pra um lado e acaba zangando pro outro, né? Aí essa que falou que eu não tomar mais tempo, eu não tomei, eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu tinha uma médica nova e tal. Aí eu fiquei meio assim, fluconazol. Então eu vou falar pra tomar vocês. Mesmo esse tempo que a médica tinha passado comigo 6 meses, tem algum problema? Sabe indicar? Eu vou falar pra você, não sobre o médico, nem sobre a médica. Eu era médico novinho e eu era certeiro nos meus diagnósticos, nas minhas prescrições. Então, isso não. Mas eu vou te falar sobre fluconazol. Fluconazol e unha. A gente não usa fluconazol para tratamento de onikomicose, tá certo? Isso já foi determinado há muito tempo, há mais de 30 anos, quando o fluconazol foi lançado, né? Todo mundo achou que ele fosse a solução dos problemas de micose de unha. Não é isso. Existem outras alternativas que são as drogas de escolha para tratamento de micose de unha. Então isso eu vou falar para você genericamente.
né? A micose de unha, ela pode ser tratada também com medicação ou topicamente? Sim, a micose de unha, ela tem 3 componentes do tratamento. O tratamento local, eu sempre falo para o paciente com onikomicose, principalmente onicomicoses avançadas, tem remédio para tratar cárie? Não. Então você precisa de tratar localmente a unha, você precisa de ir no consultório, a gente tem que eliminar tudo que é possível eliminar da lâmina ungueal que está infectada. Tem a outra fase do tratamento, que é a fase medicamentosa, né? Que aí, como eu disse, dependendo do medicamento da pessoa, você escolhe um ou outro medicamento. E eu vou te falar a terceira fase, que é a primeira, que é diagnosticar a onicomicose. A onicomicose, ela engana a clínica. Há muitas doenças de unha que se parecem micose, né? A mais comum de todas, a onicomicose por psoríase. Tá certo? Então, a onicomicose por psoríase não. Doença na unha por psoríase que imita a onicomicose. Então, o diagnóstico de onicomicose, ele não é banal. Durante a consulta, eu faço diagnóstico de onicomicose na consulta. Eu colho o material, examino no microscópio, tem que ter o fungo. Né? Então, assim, é chamado exame micológico direto. Eu não prescrevo antifúngico, geralmente são tratamentos longos, com potencial tóxico, né? Sem ter certeza diagnóstica. Né? E mesmo assim, eu vou falar para você que está me perguntando sobre onicomicose, o Jefferson, mesmo tratando com todo o rigor, com tudo isso que eu falei, existe ainda 20% de falha no primeiro tratamento. Então depois você trata, vem nascendo aquela unha bonitinha, você acha que está livre do problema, em 20% das pessoas há uma recorrência. Toda vez, aí vem o detalhe, que você tem a recorrência, quanto mais precoce você retratar, maior a chance de curar. Definitivamente. Muito bem. São 18h56. Passou rápido. Rapidinho. O assunto foi bom, hein? Muito bom, e o pessoal gostou, né? É legal. Eu acho interessante. Mesmo. Você falou a respeito de não usar pomadas, e aí muito se fala em questão, até um tópico que está aqui, né? É a questão de usar sabão. Sabão na ferida. Sabão na ferida. Esse é um assunto interessante. Essa é uma outra coisa de linhagem popular, né? Eu vou te falar, e não é qualquer sabão. O pessoal fala sabão IP. Não serve qualquer sabão, tem que ser sabão de cinza. Você imagina, não é sabão IP. Veja bem, o sabão, né? O sabão comum, sabão de barra, ele é extremamente alcalino, né? Ele é da linhagem da soda cáustica. Sim. Né? Então, quando você passa isso na pele, mesmo que ela não esteja ferida, ele machuca a pele. Então ele é uma das causas de dermatite irritativa. Pessoas às vezes assim usam na boa fé que aquilo é bom, que aquilo limpa. Não, sim, limpa. Ele tira sujeira, mas ele tira pedaço da sua pele também. A superfície da tua pele vai junto. Né? E agora, se você passar um sabão na ferida, né? Ele é extremamente cáustico para carne, né? A ferida está em carne viva, e cáustico para as terminações nervosas, né? Então depois você lavar, é muito comum, o paciente relata, depois que eu lavei, doeu um dia, né? O nervo que estava exposto ali no fundo da ferida, ele foi queimado pelo sabão alcalino, né? E aquilo vai doer como uma queimadura durante muitas horas, né? Então não se passa sabão em ferida. Ferida, a gente usa algumas coisas à base de sabão na clínica quando tem sujidade. Primeiro, segundo curativo. Depois nunca mais se passa sabão, nem na pele, nem na ferida. Interessante, né? Antes do doutor falar, né, onde fica e tudo mais, a pessoa deve estar preocupando, mas é caro o tratamento? Quer dizer, apesar que hoje tudo é caro, se for analisar hoje, a medicação tá absurda, né? O tratamento das úlceras. Das úlceras, Então, é isso que você falou mesmo. Cara, tudo é caro, né? Assim, veja bem, a experiência que eu tenho na clínica é uma experiência, assim, de
positiva. A maioria das pessoas, quando chega para tratar, como eu disse, ela está assim, em situação extrema. Ela está em situação de extrema de doença e está em situação extrema financeira. Porque geralmente são pessoas que já gastaram, né, com medicamento, que gastaram com médico, que gastaram com tratamentos alternativos, né? Que a gente nem falou sobre isso, mas seria um outro podcast. Né? Pode voltar com certeza. Isso. Então, assim, a experiência que eu tenho ao término do tratamento, eu diria de todas as pessoas, é que valeu a pena. Gasta, sim. Eu diria, sim, eu vou fazer uma analogia. É igual tratamento dentário. A gente custa para ir lá fazer, a gente fica enrolando, a gente sabe o tanto que aquele negócio é caro, mas a hora que você termina, você fala, valeu a pena, eu mudei a minha vida, eu mudei, né? No consultório a gente tem muitas histórias, né? Depois de 25 anos, pessoas que contam história de vida antes e depois da ferida. Né? A gente muda às vezes a dinâmica familiar, porque o paciente com ferida não é só ele que está doente. Geralmente a família é envolvida, principalmente pelo problema da dor. É verdade. Muito bem. Passa primeiramente, doutor, o telefone de contato lá da clínica, né? Do seu centro lá, porque a gente vai divulgar aqui na live. Quem quiser tiver mais informações, liga onde, manda o WhatsApp para onde, doutor? Então, o WhatsApp da clínica é o 35-3267-1680. 3267-1680. Era o número que era antigamente do telefone, né? É igual o nosso aqui. Isso. E nós temos o telefone celular, né? Que é até de uso recente agora, está fazendo 3 anos só, que é o 99760-1680. A nossa secretária, eu tenho uma secretária já de muitos anos, muito experiente, chama Cristiane, né? Uma pessoa que sabe de tudo. Já familiarizou com os pacientes. Geralmente acontece isso. Né? A Cristiane é meu meio de campo. Geralmente, às vezes as pessoas se abrem mais com ela, né? Muitas vezes as histórias começam lá. Pois é. Muito bem, vamos fazer o sorteio rapidinho, Vandir, porque a gente tem que, antes dele falar onde fica lá. Faz por aí, eu falo o número. Número 15. Deixa eu pegar aqui, né? Vamos lá. Vamos presentear com a Marta Lemes. Marta Lemes, né? Que ela participou com a gente aqui. Marta Lemes, você pode retirar lá na drogaria Santa Maria, perto do fórum, antiga rodoviária, fala lá com o pessoal lá e retirar. E onde fica a clínica lá, o centro da... Isso, a minha clínica, ela tem às vezes o Google leva até no lugar errado, ela leva em frente ao Hotel Paraguaçu. Mas o endereço é Rua Marcos Souza Dias, número 200, do lado de cima da igrejinha da Aparecida. Não tem como errar. Entrou pelo chalé, desceu a avenida da tecelagem ali, subiu. Isso, aparece em frente a Paraguaçu Têxtil. Subiu, virou à direita. Não tem como. E o horário de atendimento do senhor lá? Eu atendo todos os dias, né? Eu só trabalho lá na clínica, então assim, tem horário de manhã, horário à tarde, a gente adapta assim sempre, né? As pessoas que trabalham e tudo, a gente tenta ajeitar, mas é de segunda a sexta, das 8 às 16. Um horário bom, hein? Gostaríamos de agradecer a sua presença, doutor Rafael, e imensamente, eu sabia que o programa ia ser o sucesso que está sendo. Daqui a pouquinho a gente vai subir ele pro YouTube, vamos estar divulgando também pro pessoal entrar lá no YouTube e agradecer. E quem sabe em breve, não vou falar até logo, até breve, o senhor volte a falar e a gente traga mais assuntos em tópicos para discutir aqui. Tá certo, eu também agradeço muito, achei que foi muito produtivo, eu gostei muito assim da conversa. Que bom. Eu não sou muito de conversa, mas essa foi boa. Mas aqui a gente faz como se a gente estivesse em casa. Tá certo, mas eu me senti mesmo. Eu me senti mesmo. Que bom. Obrigado, doutor. Obrigado. O senhor tem um bom retorno na sua cidade. E o podcast volta sexta-feira que vem. E em breve o senhor está de volta aqui. Tá joia, obrigado. Então vai com Deus. Vamos lá, gente. Estamos indo embora. Luiz, se você quiser também. Pode vir. Pode vir. Oh, pode vir. Oh, pode vir. Oh, pode vir. Pode vir, chega junto, tá tudo no clima. Aqui é energia, só alegria na rima. Pode vir. Oh, pode vir. Toda sexta às 6 da tarde, Pode Vir. Um podcast criado para você conhecer a turma que anima suas noites.